Sejam todos bem-vindos ao canal Contra Fatos. No vídeo de hoje, eu vou aproveitar os nossos inscritos. Como no vídeo anterior, eu coloquei vários advogados em confronto com o Supremo Tribunal Federal. Agora eu vou colocar nesse vídeo de hoje aqui um assunto diferente. Só que, nesse caso, quem se manifesta é Flávio Dino. Flávio Dino interrompe, tenta arrumar uma arapuca, tenta confundir a doutora e ela dá uma aula sobre a questão da doação de sangue das testemunhas de Jeová. Para quem não sabe, as testemunhas de Jeová não doam sangue porque o sangue é a vida, o sangue é a alma para as testemunhas de Jeová. Então você não pode doar a sua vida, doar a sua alma. E isso é um caso realmente de plenário. Então o negócio pegou fogo aqui. E a doutora foi muito enfática e desarmou Flávio Dino. E ele volta de novo a falar e ela, com muita sabedoria, com muito entendimento, ela desfaz a tentativa de cair nessa arapuca. Posto da minha indagação. Não é de um modo geral, eu até frisei isso. Eu estou me referindo a uma criança de 6 meses. É este o caso. Ou a hipótese de uma pessoa que está absolutamente inconsciente. É este o caso. Claro que se a pessoa está consciente, como todos os que foram mencionados na tribuna, uma cirurgia, etc., é evidente que esse argumento é aplicável. A indagação que eu fiz é quando a pessoa não consegue manifestar a vontade porque está impossibilitada. É isso. E há, para sua reflexão posterior, um outro direito fundamental que é complexo nesse caso, que é o dever do médico, nas hipóteses em que não há liberdade de consentimento. Por isso que essa teoria não se aplica a esses casos. Eu queria responder, ministro Dino, mas fora do meu tempo. Só uma resposta. São mais ou menos... O tempo é de Vossa Senhoria. O tempo ruge. Para a redarguição. Na verdade, são 3 filtros, em tese, na questão das testemunhas de Jeová. A primeira é do maior capaz, consciente, que externa a sua vontade, e estes 2 casos é que estão aqui submetidos à repercussão geral. Um segundo, que seria intermediário, seria do maior capaz, que externa a sua vontade livremente consentida, mas o faz por meio de um documento que ele porta. Esta situação intermediária, ministro Dino, a gente poderia fazer uma equivalência com o doador de órgão. Então, eu, na minha carteira de habilitação, posso dizer que sou doadora de órgão e essa minha manifestação de vontade, constante do meu documento de habilitação, vai valer. Então, eu faria esta equiparação, mas esse não é o caso sob repercussão geral. E um terceiro filtro, e aí sim, impossível não concordar com Vossa Excelência, um hard case ainda mais difícil é a questão do menor. E aí entra a questão do papel dos pais na formação religiosa dos filhos. Essa envolve outros direitos fundamentais em situação de antagonismo que não se colocam neste momento. E aí já não tem a questão da mesma titularidade, por isso que não abordei. Mas eu, na coluna do meio, que seria o documento, eu equipararia a carteira de motorista. E se eu entender que o documento do testemunha de Jeová não vale, então a minha carteira de motorista, autorizando a doação de órgão, que é uma política pública importantíssima, também não valeria. Não há... Lembrando aqui, só que eles têm aqui, quem não sabe, não tem informação sobre isso, eles têm uma carteirinha de não doador de sangue. Não doar, não pode doar e também não podem receber, tá? Questão do papel dos pais na formação religiosa dos filhos, essa envolve outros direitos fundamentais em situação de antagonismo que não se colocam neste momento. Sobre esse ponto, a doutora está falando sobre a questão de receber. Todo o testemunho de Jeová recebe orientações sobre esta questão baseada tanto no Antigo Testamento, principalmente baseado no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento fala que a alma está no sangue. Então, baseado principalmente no Antigo Testamento, as testemunhas de Jeová recebem orientações
desde criança a não doarem sangue. Então, isso faz parte da própria educação religiosa. E você tirar isso de uma pessoa que recebe uma educação religiosa, ainda mais com parâmetros bíblicos, né? Só que uma coisa importante, até informar para vocês, alma na Bíblia não está só relacionada ao sangue, a alma como ser vivente, a alma como garganta, quando até a própria expressão, primeira vez que aparece na Bíblia a expressão o homem foi feito alma vivente, ali tem vários significados se você colocar aí no YouTube. Mas a própria tradução significa garganta. O homem foi feito garganta vivente. O homem foi feito uma garganta, algo como uma dependência de Deus constantemente. Então, por isso que, dependendo da tradução ou basear-se em certas traduções, até mesmo das escrituras, pode-se criar alguns problemas. E no meu ponto de vista, eu vejo um problema muito sério em relação a não doar sangue. Mas a doutora foi muito enfática, foi sensacional. Eu posso até depois apresentar para vocês aí um vídeo, até alguns motivos porque, biblicamente, não pode, a alma, ela é o sangue, mas também ela é a vida. E se ela é a vida, na Bíblia tem várias outras passagens em relação a tá bom? Mas, bom, vamos para o nosso tribunal. Momento. E aí já não tem a questão da mesma titularidade, por isso que não abordei. Mas eu, na coluna do meio, que seria o documento, eu equipararia a carteira de motorista. E se eu entender que o documento do Testemunha de Jeová não vale, então a minha carteira de motorista, autorizando a doação de órgão, que é uma política pública importantíssima, também não valeria. Não acho que esse seja o caso. Na linha da questão da ponderação dos direitos fundamentais, deixa eu só aproveitar para também, além dessa não é só o sangue não, tá? Tem muitas festas como o Natal, dias específicos que são dias a outros deuses e tantas outras coisas também as Testemunhas de Jeová são proibidas de fazer. Peculiaridade da mesma titularidade, aqui há uma segunda peculiaridade, ministro Flávio, que não há a disposição do direito vida. Porque daí a gente entra numa outra questão de direitos fundamentais, que é sobre a renunciabilidade dos direitos fundamentais. Posso eu renunciar ao meu direito fundamental à vida, à liberdade? Posso optar ser escravo? Posso optar por morrer? Esse é um debate dificílimo em teoria dos direitos fundamentais, mas ele não se coloca aqui. E por que não se coloca? Porque as Testemunhas de Jeová não desejam morrer. Elas não querem morrer. Elas não abrem mão do seu direito fundamental. Não há renúncia ao direito fundamental vida. O que há aqui é a assunção de riscos calculados derivados da liberdade religiosa. E aqui abro um parênteses. Porque toda vez que falamos em tratamento médico, falamos da assunção de riscos. Se eu opto por me submeter a uma cirurgia plástica estética, eu assino um termo de consentimento de risco, ministro Fachin, porque uma pessoa a cada 10 mil não volta da sedação, não volta da anestesia. Não há procedimento cirúrgico nenhum isento de risco. E nem por isso eu sou proibida de me submeter a um procedimento estético. É verdade. Eu desconheço uma pessoa diagnosticada com câncer que não possa escolher não se submeter à quimioterapia, consideradas as consequências desse tratamento. Muito embora isto implique na assunção de um risco maior do evento que não se deseja, que é o evento morte. Eu também posso me voluntariar a um tratamento experimental de uma determinada doença e, com isso, me submeter ao risco de este tratamento me levar ao evento morte, que eu não desejo. Mas assumir riscos faz parte de todo e qualquer procedimento médico. E não compete ao médico substituir o paciente, entendemos nós, na escolha dos riscos que ele está disposto a correr. Hoje, por exemplo, há uma linha de pessoas que não se submetem mais à remoção da próstata em câncer de próstata. Opta-se pelo acompanhamento ativo
É uma escolha com riscos, mas uma escolha possível. Sim. E não existe um médico que possa obrigar a pessoa a escolher por tratamento outro. Então, indago a vossas excelências. Por que essa escolha de risco é legítima em tantas hipóteses, mas quando a razão de ser é a fé, encontra-se uma volta aqui. ativo. É uma escolha com riscos, mas uma escolha possível. E não existe um médico que possa obrigar a pessoa a escolher por tratamento outro. Então, indago a vossas excelências. Por que essa escolha de risco é legítima em tantas hipóteses, mas quando a razão de ser é a fé, encontra-se uma resistência? Nesses casos que a pessoa, primeiro que a senhora mencionou, maior, capaz, etc., é claro que a vontade do paciente não pode ser subordinada do médico. Estamos de acordo. As situações são outras, que são os hard cases. E eu indago a senhora pode vender seu rim? A senhora pode vender sua córnea? A senhora pode colocar um anúncio na internet, estou vendendo meu rim, estou vendendo minha córnea. Por que eu faço essa pergunta de colisão radical de direitos fundamentais? Para lhe dizer que o caso não é tão simples quanto aparenta. Porque a senhora não pode vender seu rim. A senhora não pode vender sua córnea. Mesmo a senhora sendo maior, capaz, inteligente, a senhora não pode. Porque há limites legais. Então, nem tudo é disponível quando se fala do corpo. Apenas para lembrar isso. Fale de São novo. outras, que são os hard cases. Vai lá. E eu indago a senhora pode vender seu rim? A senhora pode vender sua córnea? A senhora pode colocar um anúncio na internet, estou vendendo meu rim, estou vendendo minha córnea. Por que eu faço essa pergunta de colisão radical de direitos fundamentais? Para lhe dizer que o caso não é tão simples quanto aparenta. Porque a senhora não pode vender seu rim. A senhora não pode vender sua córnea. Mesmo a senhora sendo maior, capaz, inteligente, a senhora não pode. Porque há limites legais. Então, nem tudo é disponível quando se fala do corpo. Apenas para lembrar isso. Respondendo a Vossa Excelência, é porque não há o direito fundamental de gerar lucro a partir da alienação do corpo. Mas eu tenho o direito fundamental de professar a minha crença e de me autodeterminar segundo a crença que eu professo. Então, talvez a comparação... sei que foi no limite, esgarçando o fundamento, mas talvez a comparação não revele a sinceridade, a honestidade e a centralidade. E muito do que se resiste, e a colega que me antecedeu falou muito bem, a partir do momento em que a recusa ao tratamento veio acompanhado da motivação religiosa, a AGU sumiu. Ela foi intimada 17 vezes a falar e ela sumiu. E aí, com todo respeito, ministro Dino, não podemos ignorar o fator da pré-compreensão do fenômeno religioso mesmo, da heterodoxia, da não aceitação do diferente, do dogma que foge do... Você viu que todas as vezes, as duas vezes aqui, eu não coloquei, não tá essa fala dela não está completa. Todas as duas vezes que o Flávio Dino interrompeu a advogada Cláudia, olha, ele tentou nas duas vezes. E ela é uma pessoa que com certeza ela é testemunha de Jeová, porque ela conhece demais, se não conhece a fé, para poder saber defender a fé perante um júri. Muito bonito dele. Ordinário, que motivou a perseguição às testemunhas de Jeová pelo mundo todo. Não se compreende, não se aceita. Mas a fé e os dogmas de fé não são racionalmente apreensíveis. Para muitas pessoas, idolatrar uma estátua não faz sentido nenhum. Para outras faz. Para umas pessoas, receber um pedacinho de pão na boca não faz sentido nenhum. Para outras, é o Deus vivo. Para muitas pessoas, um copo de vinho nada fala. Para outras, é o sangue. E para muitas pessoas, receber um tratamento, uma transfusão forçada de sangue, é uma violação. E aí aproveito para completar o colega que me antecedeu, há um trauma gigante das transfusões compulsórias recebidas por testemunhas. Fala-se em morte em vida,
dada a centralidade, a honestidade desse dogma para as aderentes. E é por isso que elas se socorrem das Supremas Cortes como instrumento de proteção da sua própria sobrevivência enquanto crença legítima e tradicional. Então, o que pedimos nesse caso é o desprovimento do recurso do Amazonas, e aqui com todo respeito. Muito bom. E advogada, viu? Muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Ela, para mim, deu aqui uma aula de direito. Ela deu uma aula de direito para o ministro, a doutora Bustiane Nari. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu sou fã de ver advogados assim, dando aulas, como ela fez aqui agora. Sou fã, tá? Marque aí o que você achou, o que você gostou da manifestação, tá? Sobre a questão das testemunhas de Jeová, se você não conhecia. Na realidade, não só é sobre a transfusão, mas existem inúmeras outras coisas, como interpretação da Bíblia, como morte no madeiro. Você sabia que, por exemplo, sobre as testemunhas de Jeová, elas não acreditam na cruz? Acredita? Não foi madeiro, foi um madeiro. Foi um madeiro. Na realidade, não é uma cruz como tradicionalmente aprende, né? Eles têm esse conjunto de doutrinas próprias, bem diferenciada, baseada na interpretação bíblica, mas principalmente ela é bem distorcida da maioria do cristianismo. Mas é baseado num corpo governante chamado Sociedade Torre de Vigia, chamado Sociedade Torre de Vigia. Então é muito interessante. Eu acho que a doutora foi muito bem, mas em relação à Bíblia, como palavra inspirada por Deus, a autoridade da interpretação da Bíblia é um problema oficial, isso aí, né? Existe essa sede do governo, né, chamada Sociedade Torre de Vigia de Sião, em Nova York, que é uma sede mundial. É eles que fazem a interpretação, né, e demandam para todo o mundo. Então, não é só sobre isso. Eles têm também a questão sobre Deus, sobre a questão do monoteísta. Eles rejeitam a Trindade, eles não acreditam no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eles ensinam que, por exemplo, Jeová é o único Deus verdadeiro e que Jesus é um ser criado e não é igual ao Pai. E, por exemplo, o Espírito Santo não é uma pessoa, mas é uma força ativa de Deus. O que eu estou falando aqui para vocês é muito simples. É só vocês pegarem uma Bíblia de Vigia de Sião, né, e fazer a primeira leitura. Uma Bíblia numa tradução normal vai estar escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Se você pegar a tradução de Nova York, da Sociedade Torre de Vigia de Sião, em vez de estar o Espírito de Deus, e a força ativa de Deus se movia. Então, aqui eles estavam tratando de um ponto, né, importante, que é o sangue. Mas olha, quando fala de Jesus, por exemplo, Jesus, antes de nascer como homem, ele seria um arcanjo Miguel. Ele é a primeira criação de Deus e por meio dele todas as outras coisas foram criadas. Morreu numa estaca, tortura, e não numa cruz, como eu já falei aqui anteriormente. E a tradição normal fala que ele morreu em uma cruz, e eles enfatizam que foi no madeiro. Sua morte abriu a possibilidade da vida eterna, mas somente para quem é testemunha de Jeová. E a doutrina da salvação, para quem não entende sobre isso, complica mais ainda. Eles não acreditam que a salvação é apenas pela graça, mediante a fé, como ensina
cristianismo tradicional, né? Eles ensinam que é necessário fé em Jesus, boas obras, lealdade à organização, a torre de vigia, que é governada por 12 apóstolos, ou não lembro agora, 12 homens que são essa obediência a essas regras, a esse corpo governante da sociedade Torre de Vigia. Né? Então, eles falam muito sobre a questão dos reis no futuro, marcaram 4 vezes a volta de Jesus, que Jesus viria e não veio. Né? Então, pregam que o reino de Deus é um governo literal nos céus, como Cristo desde 1914. Né? Acreditam que em breve o Armagedon destruirá todos os governos humanos, somente as testemunhas de Jeová fiéis sobreviverão. O céu apenas é para os... Tem essa questão, para os 144 mil pessoas escolhidas, então não existe céu, elas vão morar aqui na terra. O restante dos fiéis viverão eternamente no paraíso restaurado aqui na terra. A questão da morte, de ressurreição, não acredita na alma imortal, ensinam que por exemplo, a morte ensinam que na morte a pessoa deixa de existir. Então a ressurreição ocorrerá no futuro, alguns para o céu e esses 144 é a maioria para viver na terra. Então, olha só, então quem tem sonho de morar no céu, se não, então é uma doutrina que, imagina só, a doutora estava tratando só um ponto sobre sangue, sobre transfusão, né? Agora, sobre as proibições, é uma das que a doutora estava comentando. Né? Rejeição das transfusões de sangue, baseada em Atos, ele se baseia em Atos 15, 28 e 29. Não comemoram aniversário, Natal e outras festas religiosas, porque são considerados pagãos. Não participam de política, de bandeiras ou hinos nacionais. Né? Então, são bem diferentes. A estrutura de pátria é bem diferente. Bem diferente. Reúne-se em locais chamados Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. A principal forma de evangelismo é a pregação porta a porta, que vocês conhecem, com certeza já receberam sempre com revistas, e essas revistas são das testemunhas de Jeová, que fazem um belíssimo trabalho. Mas quando eu vi aqui a doutora falando sobre essa questão, eu posso dizer para vocês, a doação de sangue não é só a doação de sangue, que hoje é um problema de interpretação para as testemunhas de Jeová, mas essa é uma série, eu comentei algumas coisas aqui, mas existe uma série de outros fatores de interpretação e que tornam as testemunhas de Jeová assim, bem diferente do seu histórico no cristianismo com as principais igrejas tradicionais do mundo. Bom, espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar e também falar o que é que você achou desta exposição da doutora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.